Olá, seja muito bem-vindo à série de vídeos que vai te mostrar como investir com segurança, tendo boa rentabilidade usando opções. Você vai ver que é possível fazer isso sem correr riscos desnecessários. E hoje a gente vai mostrar para você uma estratégia chamada de colar. Eu sou Luiz Dourado Dias Júnior, sou assessor de investimentos da XP e vou conversar com você sobre esta estratégia hoje. Vamos lá. Então aqui, primeiramente, eu estou com uma ferramenta de simulação de estratégias, que é o OpçõesNet. Eu vou entrar para você aqui no simulador. Essa ferramenta ela exige um cadastro prévio. Eu vou fazer aqui o meu acesso. E agora eu vou simular essa estratégia. O colar, basicamente, ele consiste na compra de uma call, de uma put, aliás. Primeiramente, eu vou selecionar aqui o ativo que a gente vai trabalhar. Para o nosso exemplo, nós vamos trabalhar com a Petrobras. Pegando aqui a última cotação, o último pregão. Vou colocar aqui um nomezinho só para a gente identificar a estratégia. Olha, aqui a gente tem a cotação de 20,03. E o que a gente vai fazer? A gente vai usar uma put, que é uma opção de venda para proteger a nossa posição no papel. Então eu vou colocar aqui um strike um pouquinho abaixo, um preço de referência, se está aqui em 20, eu vou colocar em 19,03. Algumas coisas daqui a pouquinho vão ficar mais claras para você. Vou colocar aqui o ativo. Vou considerar que a gente vai comprar esse ativo. E finalmente, vamos ver aqui. Como essa série aqui ela já está vencendo daqui a 8 dias úteis, ou seja, daqui a este período, essa opção aqui ela não mais existirá, ela expirará, né, o vencimento. Então, como é pouco tempo, eu vou colocar para o próximo exercício, que vence daqui a 27 dias úteis. Novamente, eu vou colocar aqui mais ou menos em torno de R$ 1, né, abaixo da cotação atual, tá? Tá custando 63 centavos. E vou colocar aqui agora uma call. Eu vou já explicar para você exatamente o que está acontecendo aqui. Não fica perdido não, pode ficar tranquilo que eu vou explicar já já. Vamos ver essa call aqui. Vamos ver. Olha, essa call aqui, só que ela está muito próxima. Vou colocar aqui um potencial de 5% de alta. Pronto, essa aqui ficou bem legal. Perfeito. Então vamos analisar o que acontece
nessa estratégia? Primeiro, é importante a gente entender o seguinte: o que é o colar? O colar, na verdade, ele é uma estratégia em que você tem o objetivo de, ao mesmo tempo, ganhar com uma alta, certo? De um determinado papel que você escolheu, até um determinado limite, e se proteger de uma queda caso ela ocorra. Olha só, ela é uma forma de você participar de uma alta de maneira protegida. E como é que você faz isso usando opções? Aqui nesse exemplo, a gente colocou uma situação em que eu teria comprado papel. Você pode comprar o papel se você ainda não tem, mas você pode também, se você já tem um papel, você pode, vou colocar aqui apenas desmarcar para a gente dar uma olhadinha nessa situação. Vamos supor que você já tivesse o papel aqui, você não compraria ele. O que aconteceria nesse caso? Você teria vendido uma opção, uma call, tá? Você teria recebido um dinheiro por essa venda e teria comprado uma put. Então, na verdade, essa venda de call aqui teria financiado a compra da put. Esse é o cenário ideal, em que você faz essa venda aqui de uma call e com o dinheiro você compra a proteção. Por quê? Porque significa que aquela proteção para você ela está saindo sem custo nenhum. Tá? Então, é uma estratégia que você consegue se proteger sem custo nenhum. Mas quais as implicações disso aqui? Vamos supor que você tenha o papel, tá? Você tem aqui o papel. Aqui no caso ele está mostrando o papel com um determinado preço, que seria o preço, exatamente o preço da última cotação. Mas não necessariamente pode ser que você tenha adquirido o papel neste preço. Você pode ter adquirido esse papel mais barato, por exemplo. Tá? E aí você teria uma outra visão do resultado da estratégia. Mas vamos ver esse resultado aqui. Significa que você está se expondo a uma alta aqui em relação a esse valor que você comprou o papel de 1,20, você pode ganhar esse valor de 1,20, tá? E está arriscando perder 1,05. Cabe ver aí o risco retorno, se você acha interessante ou não correr, mas você está arriscando perder 1,05 para ganhar 1,20, tá? 1,17 sendo preciso aqui, tá? Sendo que você, no caso, não está pagando nada por isso, considerando que você já tem o papel. Ah, mas, poxa, eu não estou achando muito interessante essa relação aí, risco-retorno. E se a gente pensar um pouquinho, então? Então vamos subir essa proteção. Vamos colocar essa proteção num strike mais próximo de 20,03. Vamos colocar, por exemplo, em 19,95. Tá? Considerando que a gente já tenha o papel, só para a gente não influenciar aqui na visão do custo da estratégia, para proteger aqui 1.000 ações, você estaria gastando R$ 400, tá? E quanto você pode ganhar nesse caso? Ora, nesse caso aqui, se o papel tiver mais de 21,20, o que vai acontecer? Você vai ter que vender esse papel a 21,20. Então, você ganharia quanto? Você ganharia exatamente, o teu lucro seria 1,19.
17, tá? Por quê? Porque se você comprou a 20,03 e está vendendo aqui por 21,20, teu lucro seria 1,17 vezes 1.000, tá? Isso só dessa venda. Eu vou colocar aqui uma calculadora só para a gente fazer essa continha aqui para ficar bem legal. Abrir duas calculadoras, vamos fechar uma aqui. Então, eu falei que o lucro seria 1,17 vezes 1.000, tá? Isso só da venda. Só que como eu gastei R$ 400 para fazer a proteção, o meu ganho seria de R$ 770. Nada mal. Tá? Nada mal, considerando que, vamos ver aqui, eu gastei quanto para comprar essas 1.000 ações? 20,03 vezes R$ 1.000. Vamos olhar então aqui, 770 dividido por 20.000. 770 dividido por 20.030. Olha só, um ganho de 3,84%, que é um ganho excelente, considerando hoje a nossa taxa de juros Selic anual em 2% ao ano, né? Isso aqui seria um ganho de 3,84% em uma operação dentro de um mês. Olha só que interessante. É aquilo que eu comentei. Você fazendo operações como essa, que são operações que você pode fazer de maneira controlada, porque veja só, aqui como eu falei, você está entrando, no caso, se você já tem o papel, você está entrando aqui com R$ 400, e o que você pode perder? Você vai perder, no máximo, esses R$ 400. Você não tem que entrar com nenhuma margem adicional aqui, não precisa entrar com nenhum outro recurso. Você basicamente vai perder o que você está colocando aqui nessa estratégia. Vamos ver agora, apenas para exemplificar os cenários em que essa estratégia pode ser interessante em termos de variação do tempo e da volatilidade. Vamos ver aqui sobre a passagem do tempo. Esse gráfico que ele é bem interessante, tá? Ele vai mostrar em vários momentos, a gente vai conseguir simular a passagem do tempo e o efeito dessa passagem do tempo sobre a estratégia em vários momentos. Eu vou deixar aqui marcado, porque isso aqui também permite a gente ver em termos de volatilidade qual o efeito que ocorre sobre a estratégia. A volatilidade, apenas para explicar de maneira bem resumida aqui, ela é a incerteza em relação ao que vai acontecer com o papel. Geralmente, a volatilidade ela acaba aumentando quando o papel cai. Por quê? Porque é um momento ali que geralmente você tem muito medo, né, no mercado, muito pessimismo no mercado. Então, esse pessimismo acaba impactando os preços das opções de uma maneira que torna elas mais caras, tá? E a gente vai ver exatamente aqui nesse gráfico o que esse processo gera sobre a estratégia em si, sobre o resultado da estratégia. Então vamos lá, esse gráfico ele mostra para a gente que a estratégia tem duas regiões bem marcadas. Para cá a gente tem uma região de lucro, que ela começa acima ali do 20,03, ó. O lucro ele vai crescendo e aqui ele estabiliza.
Por quê? Porque a gente vendeu essa call aqui em 21,20. Então, quando a gente vende essa call em 21,20, a gente limitou o ganho na subida. Mas a gente consegue se expor justamente para ganhar com esse movimento de alta, tá? Sendo que de uma forma limitada. E para cá, se o papel cai abaixo do 20,03, olha só, eu vou tendo uma queda aqui, tá? Eu vou tendo uma queda e essa queda se estabiliza. Olha que interessante, essa queda aqui ela acaba se estabilizando nessa faixa, tá? Ó, olha só que interessante. Você aqui, no caso, se a cotação caísse, você ficaria com uma perda limitada a 2,56% no máximo, 2,56%, tá? Ó, tá até aqui o 2%. E você poderia ganhar até perto de 4%, tá? Então, ela é uma troca interessante, tá? O risco é bem claro e é um risco bem pequeno. Você consegue se expor de uma maneira bem controlada. O quanto você vai fazer numa estratégia dessa depende muito do percentual do patrimônio que você tem, que você quer alocar em risco. Mas veja só, mesmo que você não vá comprar o papel, se você já tem um papel e de repente acredita que esse papel não é interessante para você manter na carteira, mas você gostaria de aproveitar um eventual momento de alta com ele, você pode fazer um tipo de estratégia como essa, simples, né? Em 3 pontas, mas se dispondo, no caso, a abrir mão do papel caso o papel suba. Tá? Caso o papel não suba suficiente, o que vai acontecer? A sua call que você vendeu vai virar pó, ou seja, o valor dela vai tender a zero, e a put também, se ficar nesse intervalo, tá? Se ficar nesse intervalo entre 19,95 e 21,20, o que vai acontecer? A call que você vendeu vai virar pó e a put que você comprou também. E aí você continua com o ativo no preço médio aí que você tem. E aí você, no caso, no próximo mês pode fazer a estratégia de novo. Então veja que é uma estratégia simples, tá? Ela é uma estratégia que você consegue se expor, como eu coloquei, com risco limitado. E é uma estratégia que você, entendendo aqui o funcionamento, essa análise aqui eu mostrei para que você tivesse uma noção do que acontece com a estratégia, mas não é uma análise que você precise fazer antes de montar, tá? Mas é apenas aqui, apenas como uma análise didática para você entender o que acontece com essa estratégia, como ela se comporta ao longo do tempo. E aí você, com essas 3 pontas, sabendo essas 3 pontas que você quer, na verdade, se você já tem o papel, você só precisa de 2, você vai pedir o quê? Ou você vai montar diretamente no seu home broker, mandar uma ordem de compra da opção que você quer, no caso a put, aonde você vai querer se proteger, tá? E você vai mandar uma ordem de venda da call onde você quer limitar o seu lucro. Tá? Aqui, olha, eu limitei um lucro em R$ 1,20, tá? R$ 1,17, fazendo a conta exatamente. E coloquei o meu prejuízo para pouco abaixo do meu strike. Só que, claro, como eu paguei para montar essa estratégia, esse custo aí que eu paguei, ele acaba impactando no meu ponto ali, onde a estratégia vai ser afetada, né? Onde ela começa a dar resultado, certo? Se o custo aqui fosse zero,
A partir do momento que começasse a subir, eu estaria tendo um lucro. Como ele não foi, a gente tem que colocar aqui, por exemplo, como eu gastei R$400, tá? Eu gastei R$400 para 1.000 opções, então a gente estaria gastando 40 centavos. Isso quer dizer o quê? Que esse papel em relação a esse preço vai precisar subir 40 centavos para que a estratégia comece a dar lucro, tá? Mas como eu falei, o principal é você definir qual o strike, que é onde você quer posicionar a proteção do seu papel, tá? E onde você quer posicionar o lucro. E verificar, preferencialmente, o ideal é que você não pague nada para montar. Mas se pagar, esse custo aí você precisa avaliar em relação ao lucro que você está buscando, tá? Como você faz isso? Vou mostrar de novo a calculadora. Vamos ver de novo aqui na calculadora. Eu vi, por exemplo, a gente falou em R$400 para uma estratégia com 1.000 opções. Então, isso custa 40 centavos. Tá? E eu falei para você que eu buscava aqui um lucro de 1,17. Então, se eu pegar aqui 1,17, pegar 40 centavos, opa, desculpa aqui, no caso R$1, né? 1,17 e dividir por 40 centavos. Olha só, significa o quê? Que eu estou buscando um ganho que é 2,92 vezes o custo que eu estou colocando aqui na operação. É uma relação interessante, tá? Ela é uma relação interessante. Então, vale a pena você entrar nessa operação. E aí, o ponto principal que eu vou mostrar no último dia da nossa série é como você pode pegar exatamente essa operação que você simulou aqui, que você escolheu fazer, e colocar num scriptzinho, num e-mail padrão, que você pode mandar para o seu assessor de investimentos e aí ele executar para você essa operação. Por isso que eu falei que são operações simples, que você pode aumentar o resultado da sua carteira. Por exemplo, a gente viu que essa operação aqui em um cenário de alta. Claro que se você tem uma visão clara do cenário de alta, você poderia ganhar mais, até não montando a operação. Você simplesmente poderia manter o papel. Mas, se você quer ter uma previsibilidade, tá? Você quer arriscar dentro de um cenário que ele é um pouco mais incerto, você acredita até numa alta, mas você está um pouco mais incerto, você pode utilizar de uma estratégia como essa, em que você consegue se expor de uma maneira controlada e também ter um ganho bem interessante. E com esse ganho, você consegue melhorar o resultado da sua carteira e, justamente aproveitando esse valor que você ganhou num percentual pequeno da sua carteira, você consegue reinvestir em um ativo de renda para você. Tá bom? É como se virasse aqui uma renda extra que você pudesse reinvestir em algo interessante. Então a gente vai ver que o principal aqui é ter um entendimento mínimo da estratégia, até para você saber ali, ter um kit de ferramentas de algumas estratégias que você possa usar em determinadas situações do mercado. E com isso,
você vai pensar o quê? Opa, essa situação aqui do mercado tá, por exemplo, uma situação em que está lateralizado, né? No momento eu tenho ali a minha carteira, tenho algumas ações, só que eu estou vendo ali que não está com uma perspectiva boa de se movimentar. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer para ganhar mesmo nesse cenário, né? Mesmo nesse cenário, como é que eu posso tentar incrementar a rentabilidade dessa minha carteira? Bom, eu posso, por exemplo, fazer exatamente uma operação como essa. Se eu conseguir gastar pouco ou não gastar nada aqui, né, fazendo uma proteção, pode ser que com o movimento eu acabe ganhando um pouquinho ali naquele cenário, tá? Principalmente num cenário em que eu teria um movimento ali pequeno, tá? Não necessariamente a gente estaria falando de um movimento grande. Se ele ocorresse, a gente estaria limitando já o nosso ganho em um ganho razoável, né? Como eu falei, um ganho bem interessante para um tempo curto, tá? Então, basta que você conheça a estratégia, acompanhe a sua carteira naturalmente, né, para que você saiba, de repente, que tipo de papel você poderia aplicar, né? Qual papel ali, qual preço médio que você tem no caso, qual cenário do mercado ali naquele momento. E aí você não precisa fazer uma grande análise, basta você avaliar ali, olha, meu preço médio é esse, eu estou disposto, de repente, a me proteger 5% abaixo ou 2% abaixo, e eu quero travar ali o meu ganho possivelmente em 5%, em 3%, tá ótimo. Se eu ganhar isso, tá ótimo, né? Você pode fazer isso de uma maneira muito bem estruturada, simples, como essa análise que eu falei para você, e aí você apenas teria que ter a preocupação de que ver quais eram os códigos do strike, né, do caso da opção. Por exemplo, você quer proteger aqui no 19,95, você vai ter que saber qual é esse código aqui. E aí você pode usar o simulador, você pode usar uma grade de opções em uma plataforma, ou mesmo perguntar para o seu assessor. E aí você pode exatamente, o script que eu vou passar para você, você pode demandar a montagem dessa estratégia para o seu assessor. Tá? E aí, o que vai acontecer? Demandei a estratégia, mas como é que eu termino essa estratégia? Como é que eu desmonto? Essa desmontagem, ela nada mais vai ser do que você demandar novamente para o seu assessor, e isso pode ser feito no final do exercício, aqui próximo, tá? De 16 de novembro. Você, no caso, pode fazer até a sexta-feira anterior, tá? Isso é uma data que você vai ter que ter em mente. E aí você faria o mesmo procedimento. Você enviaria um e-mail para o seu assessor dizendo, olha, eu quero que você encerre essa minha operação, tá? Ao preço de mercado. Desmonte isso aqui. O que você comprou você vai ter que vender. Olha, vou ter que vender a put, vou ter que vender o papel que eu tinha e já quero encerrar, ou não, né? De repente eu quero manter o papel para o próximo mês, porque eu vou tentar de novo fazer a operação, tá? E aí eu vou demandar para o meu assessor o que eu quero que seja feito. No caso, sempre a operação inversa do que eu fiz para montar. Se eu comprei aqui a put, na hora de desmontar eu vou vender. Se eu comprei aqui o papel, na hora de desmontar eu vou vender. E se eu vendi aqui, no caso a call, na hora de desmontar eu vou comprá-la. Tá bom? Então é bem simples, bem direto, é bem aplicável. Basta você ter um pouquinho de controle da sua carteira e ver onde é que se encaixa a operação e principalmente se o cenário é um cenário macro que tem a ver com o que você quer fazer ou não, tá bom? Esse é o primeiro vídeo da série, não perca os próximos que vão estar bem legais.